foi grande a sua queda. Diga comigo, foi grande a sua queda. Mais uma vez, foi grande a sua queda. Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, pelo privilégio de estarmos na tua casa, na tua presença, adorando o seu nome. Pai querido, hoje é uma manhã toda especial para nós. Especial porque nos reunimos à volta da mesa. Especial porque cumprimos hoje a tua palavra quando o Senhor nos diz acerca da importância da ceia, acerca de como deveria ser este momento, Pai, sempre em memória de Ti. E que saiamos daqui, Pai querido, todos tocados, edificados, instruídos pelo Senhor, Pai. Que culto maravilhoso, a gente pode sentir a Tua presença desde o início deste culto. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor continue trabalhando sobre a nossa vida, de modo que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Pai Celeste, esta é a oração que fazemos e fazemos ela com perdão dos nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém? Amém. Pode se assentar? Mas você já pôs aqui a foto? Quantos leu essa frase aqui já, irmãos? Todo mundo já leu? Hã? Quem já falou assim, está repreendido? Quem falou assim, sangue de Jesus tem poder? Hã? Quem já falou? Hã? O título é Cuidado, a sua casa vai cair. E não é eu que digo isso, é Jesus que disse isso. Esse texto aqui que lemos, ele vai falar sobre os dois alicerces. Vai falar sobre a importância daqueles que edificaram a sua casa sobre a rocha e a insensatez daqueles que edificam a sua casa sobre a areia. O insensato é aquele que, ao ouvir as palavras do Senhor, não as pratica, não coloca ela em prática. Então, a Bíblia compara como um insensato, como alguém que age loucamente. Ouvir a palavra de Deus e não colocá-la em prática. Meus irmãos, a Bíblia chama essa pessoa de agir loucamente. A ideia de insensatez é essa, é aquele que age loucamente. Então você vê que esse texto, por mais simples que ele pareça, ele tem um apontamento do Senhor de como deve ser a nossa vida, de como deve ser a nossa vida. E penso que essa mensagem aqui ela é atual e urgente para os nossos dias. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de ser contrariado. A gente tem dificuldade de ouvir o outro. A gente tem dificuldade, às vezes até não de ouvir, você talvez até ouça, mas você tem dificuldade de colocar em prática, sabe? Tipo, a gente nunca viveu uma geração como a nossa, que com tanto conhecimento, com tanta instrução, com tanta palavra de Deus sendo norteada aos nossos corações e o distanciamento de muitas pessoas da palavra de Deus. Então, por isso que o tema dessa mensagem nesta manhã é essa: cuidado, a sua casa vai cair. E eu sei que você tem que pensar assim mesmo, está repreendido, está amarrado, sangue de Jesus tem poder, né? Essa é a primeira expressão, né? A gente tem, é como se fosse uma autodefesa quando a gente vem uma palavra que contraria a gente, né? Que fala assim, a minha ruína, a minha queda. Por quê? Porque o Senhor vai comparar a nossa vida aqui como esta casa, certo? Ele vai fazer uma comparação da sua vida com esta casa. Mas note que as duas casas estão construídas, sim ou não, igreja? As duas casas estão de pé. As duas casas, elas estão montadas, elas foram alicerçadas de alguma forma, uma na areia, outra na rocha, mas as duas casas cresceram, as duas casas foram construídas. E assim é a minha e a sua vida. Nós estamos num processo de construção. Nós estamos construindo a nossa história. Nós estamos construindo a nossa casa. Nós estamos construindo o nosso relacionamento. Nós estamos construindo a nossa família. Nós estamos construindo a igreja onde congregamos. Nós estamos em construção. Uma certa frase, um pensador disse que todo cristão deveria andar com uma plaquinha no peito.
Pastor Adeuvaldo Ramos. Parece que hoje está meio perdido por aí, mas a frase dele é importante, a frase dele é atual, é urgente. Ele dizia que todo cristão deveria andar com uma plaquinha dizendo: estamos em reforma. Sabe? Estamos em reforma, constante processo de melhora, constante desejo de dar melhores acabamentos, de dar, sabe, de deixar a casa em perfeitas condições. E esse texto aqui, o Senhor vai nos apontar algumas coisas, e o primeiro apontamento de Jesus que eu quero extrair para nós aqui é que Jesus aponta para uma grande queda. Eu faço questão de lê-la e fazer esta menção logo da queda, para que a gente seja logo confrontado e que a gente rapidamente dê respostas ao Senhor aqui nesta manhã. Jesus aponta para uma grande queda. Eu fiz questão de mencionar com vocês o texto. A Bíblia diz que não foi uma queda, foi uma grande queda. Não é isso que o texto diz? E foi grande a sua queda. Versículo 27, a última parte. Então Jesus aponta para uma grande queda. Então não é o que o pastor está falando, não é o que eu acho, não, é um fato isso aqui. Jesus aponta para uma grande queda. E você aqui nesta manhã, nós aqui, entendendo, compreendendo que existe a possibilidade, o fato é real desta grande queda, a grande indagação que tem que vir sobre nós é a seguinte: o que eu preciso fazer para eu não sofrer esta grande queda? Eis aí a grande reflexão para nós aqui nesta manhã. O que eu devo fazer, certo? O que eu devo fazer? Então Jesus mostra aqui que é um fato, a casa caiu. Fala para o teu irmão: você vai deixar sua casa cair, meu irmão? Hã? Vai? Não, né, Clevão? É isso aí. Jesus deixa claro que foi grande a queda. Por que que foi grande a queda? Por que que são grandes as quedas? Por que que a destruição ela é forte, ela é contundente, ela é destrutiva? Por quê? Porque ouvir as palavras e não as praticar é que vai fazer com que a gente viva em ruína. Olha a importância da palavra de Deus, a importância do Evangelho, meus irmãos. Olha a importância de estarmos aqui e não simplesmente estarmos aqui, ouvir a palavra de Deus e rapidamente dar respostas a esta palavra, sabe? Dar respostas àquilo que o Senhor tem para nós. Deus quer que a gente obedeça a sua palavra. Não obedecer a palavra de Deus é insensatez, é loucura. É por isso que a gente vive dentro de um cenário onde muitas vidas, muitos lares, muitas casas, elas estão sendo destruídas e são grandes as quedas. Por quê? Porque tem possibilidade de ouvir a palavra, tem possibilidade de estudar a palavra, tem possibilidade de ser alcançado pela palavra, mas não dá respostas à palavra. Repita bem forte aqui nesta manhã, fala: Senhor Jesus. Toda a igreja: Senhor Jesus, guarda a minha vida, guarda a minha casa, guarda a minha família. E isso tudo é feito de que forma? Quando você põe em prática a palavra de Deus. Então note que Jesus aponta para uma grande queda. A queda vai acontecer. Você vai ver muitas casas sendo destruídas. Você vai ver muitas vidas espirituais. Você fala: nossa, mas aquele homem era tão cheio de Deus. Aquela mulher falava e rodava num pé só. Você vai ver esse monte de acontecimentos, mas você vai dizer: nossa, que queda. Por quê? Porque quando teve a oportunidade de cumprir com a palavra, não cumpriu. Sabe, quando teve a oportunidade de viver a palavra, não viveu. Quando teve a oportunidade de dizer não, porque a palavra de Deus o instruía a dizer não, ele disse sim. Sabe, porque quando o convite para um distanciamento chegou e essa pessoa não teve a percepção correta e não viveu o que a palavra de Deus disse que era para ele viver, aí vai viver isso aqui que nós lemos: a casa caiu, a casa caiu. Sabe, é uma frase muito usual, né? Você vê que o bandido, quando foi roubar o Ricardo, falou o quê? Perdeu. Né? Perdeu.
Uns falam, a casa caiu, já era, perdeu, estou sem, não é assim? Mas não, mas com o Senhor não, o Senhor está sempre nos guardando, nos abençoando e nos instruindo, em nome de Jesus. Há poder no sangue do Senhor, que o Senhor nos alcance aqui nesta manhã. Hoje é uma manhã de ceia, uma manhã de reflexão. As mensagens de ceia, elas têm que ser em um cunho doutrinário, em um cunho, sabe, de reflexão, de a gente chamar para dentro, de a gente pensar além. Não é simplesmente aquele agir do culto, aquele fluir no espírito. O culto de ceia é importante, isso sim, mas é importante a reflexão, a retomada, sabe, o agir de forma frequente, a instrução do Senhor acerca da sua palavra. Então Jesus aponta para uma grande queda. É um fato, a casa caiu. Caiu de quem? De quem ouve a palavra e não pratica. Essa é a casa de quem cai, de quem ouve a palavra e não pratica, de quem tem a oportunidade de se deparar com o Evangelho e não vivê-lo e não colocá-lo em prática. Eu tenho falado isso aqui já há algum tempo, irmãos. Deus é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso que o que Deus Ele quer de nós, irmãos, é a obediência. Sabe, é a obediência. E eu já há alguns dias eu tenho trocado essa palavra, porque às vezes falar assim, ei, você é uma pessoa desobediente, talvez não tenha tanto impacto esta palavra desobediência para alguns, mas quando você vê na raiz da palavra que essa desobediência ela é manifesta na infidelidade, aí é mais forte. É difícil, é diferente eu falar para você, você é desobediente, você pode falar só mesmo. Mas se eu falar para você, você é infiel, aí você vai sentir mais forte o pulsar. Porque a desobediência se manifesta na infidelidade. E ao contrário também funciona, porque a obediência manifesta-se na fidelidade. O que Deus quer da gente é isso, é fidelidade ao Senhor. É fidelidade à sua palavra. É quando tiver a oportunidade de ter um jeitinho, você falar, não, eu vou ficar com o jeito certo, porque assim diz a palavra, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou ser fiel ao Senhor, vai se manifestar essa obediência. E eu já disse isso e é oportuno dizer, Deus muitas vezes Ele requer de nós coisas que fogem da nossa compreensão. Sabe, eu não consigo falar sobre desobediência, falar sobre fidelidade, falar sobre esse manifestar em obediência, sem pensar em alguns textos, sem pensar em Josué. Sabe, Deus falando que você vai dar voltas na cidade, ao 7º dia vocês vão dar 7 voltas e vocês vão gritar e as muralhas vão cair. Entende, irmão? Como assim, muralha vai cair? Muralhas largas, cidade fortificada, cidade preparada para a guerra. Mas o Senhor quer obediência. É simples assim, Deus quer obediência e as muralhas caíram. E as muralhas caíram. Não dá para não pensar no que diz as Escrituras quando você olha por pequeno Davi, pequeno. Os irmãos não entendendo que Deus permitiu de ele ver a afronta daquele gigante que por 40 dias afronta o exército do Deus vivo, mas este homem entende que o gigante filisteu é alguém que não tem aliança com Deus, portanto não vive a palavra, não vive o que o Senhor tem de elo com o seu povo, e ele disse, não, eu vou lutar com este gigante. E mediante uma só pedrinha, acerta a testa daquele gigante, e o gigante cai, de modo que há um despertar sobre todos aqueles que estão acovardados por 40 dias, ouvindo palavras que só o Senhor sabe que palavras foram estas. Sabe, que o Senhor nesta manhã nos envolva, meus irmãos, que a gente saia daqui mais crente, sabe, que a gente saia daqui fervoroso na presença de Deus, sabe, que a gente saia daqui animado, que a gente saia daqui disposto, que a gente saia daqui nesta manhã falando, eu vou obedecer mais o Senhor e a sua palavra. Senhor, você quer isso de mim? Eu vou fazer porque assim lhe aprove. Senhor, você quer que eu abra mão disso? Eu vou abrir mão. Você quer que eu faça isso? Eu vou fazer. E assim nós vamos viver a essência daquilo que a gente está fazendo, porque não adianta, a casa pode estar muito bonita, adornada, a casa pode estar muito bela, mas se ela não estiver edificada na rocha, a Bíblia diz que grande será a queda. Jesus apontou isso. O segundo apontamento de Jesus
é que é possível viver de forma inabalável. Diga comigo esta frase, inabalável. Vamos melhorar a frase, fala assim, viver inabalável. Isso é coisa de crente, irmão. Viver inabalável é coisa de crente. Pancada em cima de pancada e você está firme, isso é coisa de crente. Isso é coisa de servo de Deus. A saúde não está nos conforme, mas você está lá, isso é coisa de Deus. Sabe, as dificuldades surgem enfrentando problemas familiares, conjugais, com os filhos, mas você continua firme. Por que que você continua firme? Por que que você continua inabalável? A Bíblia Sagrada nos diz, Jesus aponta que é possível viver essa vida inabalável. Quando? Quando a gente ouve a sua palavra e a pratica. Meu irmão, pode vir um vento forte, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode bater contra aquela casa, mas a casa não vai cair, porque ela está edificada sobre a rocha. Sabe, irmãos, ouvir a palavra e praticá-la. É por isso que nós, hoje aqui, estamos em família, e você precisa trazer isso para o teu casamento, você precisa trazer isso para o teu relacionamento, você precisa trazer isso para dentro da tua casa, sabe? Aqui não faz o que eu quero, aqui não faz o que você quer, aqui a gente faz o que o Senhor diz, o que a palavra do Senhor nos instrui, e você vai viver um casamento, uma vida, uma família de forma inabalável. Sabe, o Senhor disse que vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a tempestade. Vem para quem? Vem para todos. Sabe o que é interessante? Porque as duas casas estão prontas. Sabe, mas a grande questão é a seguinte, como que eu estou construindo a minha casa? Qual que é o alicerce da minha casa? Qual que é a sustentação que firma a minha casa? Porque vamos ser sinceros, o alicerce ninguém vê, meu irmão. O alicerce é algo que ninguém vê, mas é a parte principal e de extrema importância para você ter uma casa firme e bem estruturada. Você vê prédios que caem, você vê grandes construções suntuosas que caem. Não muito tempo atrás, vocês viram um prédio gigante no Rio que caiu porque a sustentação era de areia. Não era conforme as diretrizes e as orientações. Sabe, irmãos? E que nesta manhã a gente receba essa mensagem no coração. Sabe, a gente está em um culto agora, um pós-festa. Você vê como a festa é gostoso, como a festa é alegria, como a nossa igreja estava tão repleta, cheia de gentes. Mas existe um pós-festa, existe uma realidade para se viver. Existe uma realidade em Cristo para que a gente viva. Existe uma essência que a gente precisa estar firmada nela. Essa essência é o Evangelho, é a palavra do Senhor, meus irmãos. Então Jesus aponta, é possível viver de forma inabalável. Por quê? Porque todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar a um homem prudente. Olha, insensato, aquele que age loucamente. Prudente, aquele que age de forma prudente. Sabe, edificou sua casa sobre a rocha. E é interessante que as duas casas, olha o texto diz, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu. Diga bem forte, a casa não caiu. A casa de muitos vai cair, mas diga bem forte, a minha casa não vai cair, meu irmão. A minha casa não vai cair, eu estou firmado no Senhor. Eu estou firmado na sua palavra. É possível viver de forma inabalável no Senhor. Levanta a sua mão que eu quero te abençoar com o texto. Salmo 125 nos diz assim, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Diz o Senhor, levanta a sua mão, abre a tua boca e adore ao Senhor aqui nesta manhã. Confiar no Senhor é viver de modo que a gente não será abalado. Assim como os muros estão à volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. O que te faz inabalável é viver esta palavra. E note
que isso aqui nos mostra que o Senhor tem um comprometimento com quem tem comprometimento com Ele. Isso aqui é forte, irmãos. Deus tem comprometimento com quem tem comprometimento com Ele. Sabe? Você está fechado com o Senhor, Deus está fechado com você, meu irmão. Você está com o Senhor, Ele está com você. Sabe? Ele vai te proteger, vai te guardar, vai te livrar. Você nunca perde. Com Deus a gente nunca perde. Ou a gente vence, ou a gente aprende. Nas percas, a gente aprende. Não é perca, é aprendizado. Põe na conta do aprendizado. Sabe? Põe na conta do aprendizado. Deus vai te fazer crescer. Ontem eu vi uma história, eu vou compartilhar com vocês. Eu amo ouvir um pastor, ele chama Luiz Saião. Um senhorzinho de idade. Cara, muito bom de Bíblia. Muito bom de Bíblia. E aí ele conta do fusquinha branco dele. Não sei se vocês ouviram essa história. Você viu, Samu? Que lindo. Eu comecei a ler. Ele põe só textão. Para acompanhar o Luiz Saião é só textão. Coloca umas 3, 4 fotinhos, um textão lindo. E aí ele fala, na época de 1981, Fusca branco. Fusca lindo. Aquele fuscão. Parece um Fusca Itamar, que é bom. Bonito. Bonito fuscão. E aí ele morava numa região da Zona Sul, uma região perigosa de São Paulo. Ele pega o seu fuscão branco e vai até a proximidade da Paulista para o seu carro. E dali eles iam pegar o seu trajeto para um culto doméstico, era uma coisa assim. Iam fazer uma obra específica. E ele foi com o coração alegre, contente, e fizeram a obra, e foi um mover de Deus, foi um agir da parte de Deus, e quando ele volta lá, ele falou, será que eu estou no lugar errado? Mas o Fusca branco dele não estava mais lá. E aí ele começa a contar, ele falou assim, eu não perdi o Fusca branco, eu perdi meu coração. Porque ele começou a se irar contra o ladrão. Ele começou a se irar, sabe, Senhor, tipo, querendo fazer uma oração para que Deus punisse-o. E ele falou assim, eu não perdi o meu carro, estou perdendo o meu coração, porque os dias foi passando. Ele falou, estou perdendo o meu coração, eu estou perdendo a aproximação de Deus, eu estou perdendo o meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque aquilo começou a tomar conta da vida dele. Sabe, o dia que roubaram o Fusca branco, ele falou, não roubaram só o Fusca branco. Sabe, Deus me mostrou que eu estava perdendo, era meu coração. Por quê? Porque meu coração estava no Fusca branco. Sabe, meu irmão, o meu coração estava naquilo que eu possuía, estava naquilo que eu tinha. Deus é tão lindo, irmãos, Deus é tão maravilhoso. E aí o Saião fala isso, sabe, e ele falou que Deus o ensinou que nas percas ele tem muito mais a nos ensinar do que nas grandes vitórias que a gente toma nessa vida. Sabe, meu irmão, aprenda com o Senhor. Aprenda com o Senhor, que a gente possa vivenciar a essência disso. E viver de que forma? É possível viver uma vida de forma inabalável. Não vai ter notícia ruim que vai te parar. Não vai ter situação adversa que vai te parar. Porque, note, o texto diz aqui, olha a situação. Desceu a chuva. Você já viu a força da chuva? A chuva é avassaladora, a força de uma chuva. Leva carro, leva pessoas, leva o que tiver na frente. A força de uma chuva leva. Olha, desceu a chuva, correram os rios. Você já viu? A gente mora numa região, você já viu o rio da Avenida dos Estados cheio? Dá medo, irmão, porque ele é alto, alto. E quando ele transborda, aquelas casas das regiões aonde alcança, sai destruindo tudo. Sai destruindo tudo. Olha, ele diz, correram-se os rios. Olha, correram os rios, assopraram os ventos fortes, combateram aquela casa, mas a casa não caiu. A casa não caiu. Diga forte, a minha casa não vai cair, meu irmão. A minha casa não vai cair. Diga forte, a minha casa não vai cair. O meu lar não vai cair. Minha família não vai cair. Não vai cair, não vai cair. Não vai cair. Por quê? Porque eles estavam edificados sobre a rocha. Tem uma construção sendo feita, sendo elaborada, sendo bem instruída. Assim é a minha, a sua vida.
Você está proibido sair daqui hoje sem um projeto de construção na sua vida, meu irmão. Você está proibido sair daqui hoje, sabe, sem pensar qual tem sido a sua base e a sua sustentação para o crescimento do seu edifício, que é a sua própria vida. Porque o Senhor fez alusão dessas casas como a nossa vida. Como a nossa vida. Então Jesus aponta que é possível viver de forma inabalável. Viver a palavra nos blinda de fatores externos. Já parou para pensar nisso? Em casa a gente tem algo fechado. Eu e a Dani, a gente já conversou. Nada externo abala nosso relacionamento. Nada. Pode falar o que for, pode agir do jeito que for. Nós temos isso. Nada exteriormente vai abalar a gente interiormente. Sabe por quê? Porque a gente não tem poder sobre os outros, a gente tem poder sobre nós. O que os outros falam, o que os outros dizem, o que os outros vivem, isso aí é problema deles. Cada um vive a sua vida do jeito que quer viver. Mas você não pode deixar jamais com que agentes externos atinjam você, atinjam a sua casa, atinjam a sua vida, atinjam o seu emocional. Você não pode permitir isso jamais. Faça esse fechamento com o seu cônjuge, com os seus filhos. Sabe? Viva de forma, porque Satanás está aí, ele levanta quem ele quiser levantar, ele pega uns filhos das trevas, ele levanta isso, ele faz aquilo, ele aponta, ele diz, ele fala. E aí? Então é algo que você não tem controle. Você não tem controle sobre o que os outros dizem, sobre o que os outros falam, sobre o que os outros pensam. Mas isso não pode te abalar. Então a Bíblia diz que viver a palavra nos blinda de fatores externos. Você crê que Deus está te blindando aqui nesta noite? Você pode ter um casamento blindado, uma família blindada, uma vida espiritual blindada. Blindada por quem? Blindada pelo Senhor. Blindada pela sua palavra. Ele é escudo e broquel. Sabe, Ele é a nossa segurança, Ele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor é meu refúgio, é minha fortaleza. Ei, é no Senhor que a gente se esconde. Ele é abrigo, que a gente pode se refugiar. Louvado seja o Senhor. Viver a palavra vai te livrar de dias vergonhosos. Jesus aponta isso, esse ser inabalável aqui, viver de forma inabalável, é Jesus mostrando que vivendo a palavra a gente vai se livrar de dias vergonhosos. Sabe, dias de vergonha. Sabe, quando a gente não cumpre com a palavra, quando a gente não vive a palavra, quando a gente não vive aquilo que o Senhor quer que a gente viva, está aqui, meu irmão. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. Será que a gente tem meditado mais na palavra de Deus do que as outros afazeres, do que as outras coisas do nosso dia a dia? Qual tem sido o seu tempo com aquilo que te dá sustentação, com aquilo que te faz inabalável? Qual tem sido o seu tempo? Seja sincero com você mesmo, não precisa falar nada para mim, não. Qual tem sido o seu tempo de meditação? Qual tem sido o teu tempo de leitura da palavra? Qual tem sido o seu tempo de oração? Qual tem sido o seu tempo? Irmão, e vamos ser sinceros, se isso não estiver bom, nada vai fazer sentido, nada vai estar bom. Isso aqui a gente tem acompanhado ao longo dos anos, ministerialmente, que a vida espiritual, ela governa sobre a vida material, normal, essa vida que a gente vive. Quando você está bem espiritualmente falando, meu irmão, você supera todo e qualquer problema. Quando você está bem com o Senhor, quando você está firmado no Senhor, pode vir o que vier, meu irmão. Mas você já reparou quando sua fé está capenga? Quando sua fé está debilitada, um probleminha vira um problemão. Sabe? Alguém que não olhou para você já quer arrumar briga. Alguém que não falou com você, não ligaram para mim, fizeram isso, fizeram aquilo. Pelo amor de Jesus, vira um problemaço. Vira um problemaço. Aí, em casa, as brigas, as tensões, os conflitos. Por quê? Porque não está bem com Deus. Porque quando você está bem com Deus, meu irmão, você quer viver em paz, em harmonia. Você quer viver em paz, em harmonia, em comunhão, em alegria, desfrutando. Sabe, existe um tempo de desfrute para nós como igreja, meu irmão.
Viva a essência do Evangelho, viva a essência da palavra. Deus tem coisas extraordinárias sobre nós. Sabe, Deus vai te livrar de dias vergonhosos. Quantas pessoas vivendo vergonha. Por quê? Porque não viveu a palavra. Tinha oportunidade de dizer não, mas se rendeu. Teve oportunidade de não se curvar, mas se curvou. Sabe? Eu amo ouvir Daniel capítulo 3. Maurício está lendo Daniel agora, né, Maurício? Daniel capítulo 3. Sabe, aqueles 3 jovens. São 3 jovens. Ei, se você não se prostrar, nós vai te lançar dentro da fornalha de fogo. Nós não vamos se prostrar. É de propósito que vocês estão fazendo isso? Mandou tocar o som tudo de novo e aí os meninos estão lá de novo, firme e forte. Que menino? De menino não tem nada. Maturidade, espiritualidade, servos são esses moços, são homens na presença de Deus. Podem ser crianças na faixa etária de idade, mas são maduros em Deus. Ó rei, fique sabendo que nós não vamos nos prostrar. Se Deus quiser nos livrar, Ele pode até nos livrar, mas mesmo se Deus não nos livrar, não nos prostraremos diante dos teus deuses, da tua estátua que tu levantaste. Nós não vamos nos prostrar. E eles não se prostraram. Aqueles que vão lançar os meninos dentro da... os maduros dentro da fornalha de fogo ardente, são consumidos pelo fogo. Mas estão lá os 3, andando, e de repente, aparece um quarto. Aleluia! Oh, glória a Deus! Semelhante ao Filho dos deuses, porque esta expressão, eles não sabem definir quem é que está lá, mas a gente sabe, o quarto homem da fornalha, o Senhor, desceu para livrar e para abençoar aquele que tem comprometimento com Ele. Vergonha para vocês, não. Não. Vergonha para vocês, não. Deus sempre vai honrar quem honra a sua palavra. Deus sempre vai honrar quem honra o seu nome. Honra o nome do Senhor na escola. Honra o nome do Senhor no teu trabalho. Honra o nome do Senhor nas idas e vindas. Deus vai te honrar, meu irmão. Honre ao Senhor, porque viver a palavra vai te livrar de dias de vergonha. Sabe? Vai te livrar. Terceira e última lição, eu encerro por aqui. Jesus aponta 2 tipos de pessoas aqui. Só tem 2 tipos de pessoas. Ou você está num bloco, ou você está no outro bloco. Qual que é, pastor? Os praticantes e os não praticantes. É triste o que eu vou dizer aqui para vocês, mas eu nunca pensei que a gente viveria isso. A gente, no começo da fé, a gente usava muito uma terminologia que falava assim, de católicos não praticantes. Quem já ouviu essa frase? Muita gente, né? Eu sou católico, mas não vou na igreja. Eu sou católico, mas eu não vou na missa. Eu sou católico, porque minha mãe é católica, meu avô é católico, eu não sei o que é católico. Entendeu? Só que hoje a gente vive isso no nosso meio. Evangélicos não praticantes. Eu nunca pensei que a gente ia viver isso. Sabe? Não praticantes. Não dá para viver o cristianismo sem praticá-lo. Não dá para viver, meu irmão. Porque aqueles que querem seguir o Senhor piamente vão passar por provações, por privações. O Evangelho é a prova de fogo, meu irmão. Sabe, o Evangelho nos põe à prova dioturnamente. O Senhor está permitindo muitas coisas acontecer no meio em que nós estamos vivendo, e a figueira vai ser balançada, e quem está firmado no Senhor, está arraigado no Senhor, vai dar bons frutos, meus irmãos. Os dias são difíceis, então Jesus nos aponta 2 tipos de pessoas, os praticantes e os não praticantes. E agora é com você, meu irmão. Agora é comigo. Ou a gente vive para a glória de Deus, para viver o que está escrito. A gente sabe os benefícios disso. Se você e é importante que seja assim, que você viva esta essência, não porque a sua casa pode cair, mas que você viva esses benefícios, que você viva essa essência pelos benefícios de estar com o Senhor.
pela alegria, pelo desfrutar, sabe? Por poder viver a essência daquilo que Cristo tem para nós. E é tão bom viver com Cristo, meu irmão. Fala sério. Fala sério, irmãos. É tão bom viver com o Senhor. É tão bom viver a palavra, viver o evangelho, viver a essência. Sabe, esses dias eu estava conversando aqui com o Maurício, terminou o culto. O Maurício tocou meu coração, Maurício. Eu falando com você, tocou meu coração. O Maurício falou assim, pastor, eu nunca vivi o que eu estou vivendo aqui em 4 semanas. Sabe, ele falou assim, acerca da clareza do evangelho. Essa frase me tocou, eu pego os detalhes, irmão. A clareza com que o evangelho está sendo pregado, irmãos. Sabe, que a gente viva isso com clareza. Sabe, não tem aquele rodeio. O evangelho é simples. Jesus olha a árvore, olha o fruto, olha a terra. Sabe, coisas simples para trazer verdades profundas para a sua igreja. Honestidade, olha isso, sabe, são coisas que o Senhor traz para nós, sabe, de forma extraordinária, irmãos. Então que a gente viva essa essência. Eu sou praticante do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho, não me inquiete. Sabe, Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, ninguém vai me parar, meu irmão. Sabe, enquanto para alguns é vergonha, para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho do evangelho. Testemunharei este evangelho. Se eu não me engano, foi Policarpo, aos 80 e poucos anos, já próximo da morte. Negue seu Cristo. Negue o seu Cristo para que você não seja morto, exterminado. Ele falou, como vou negar a alguém que só me fez bem a vida inteira? Como vou negar este Cristo? Como negar? Como? Eu morro, mas eu não nego Ele. Não dá para negar este Cristo. Louvado seja o Senhor. Levanta sua mão e adore ao Senhor nesta manhã. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu concluo esta palavra aqui com uma seguinte indagação. Agora me dê uma resposta, meu irmão. Sua casa já caiu, sua casa vai cair, ou chegou um tempo novo para a sua vida? Traga essas respostas. Sabe, eu quero viver um tempo novo. Como? Vivendo a palavra. Vivendo a palavra. Vivendo a palavra. Porque aqueles que ouvem e não as praticam, eu vou assemelhar a um homem insensato, aquele que age loucamente. E é por isso que vai continuar acontecendo. Cuidado. Sua casa vai cair, que a sua resposta seja: a minha não. A minha vai ficar arraigada, firmada, porque estou na rocha, estou no Senhor, estou na palavra. Aplauda o Senhor bem forte, meus irmãos. Glória a Deus! Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus.